E aí pessoal, vamos falar um pouco sobre Power BI? Neste vídeo eu quero fazer uma demonstração do uso dos recursos de data mining que vem internamente nos gráficos de linha. Esses recursos permitem que você faça previsão com base em dados históricos. Eu já tinha visto isso no Excel 2016 recentemente e também nos componentes de data mining que você instalava como um complemento do Excel 2013, os mais antigos. Dessa vez isso está nativo nos gráficos de linha no Power BI. Bom, vamos fazer um exemplo e mostrar o que tem que ser feito para que essa opção fique disponível para você. Bom, vamos lá, começar o gráfico utilizando uma métrica aqui de tempo, né? Sempre é com base no tempo. Escolher aqui a semana do ano, ok? Então o ano lá tem, se não me engano, 52 semanas. Vou colocar isso como linha. Vamos colocar a métrica da tabela de fatos. Por exemplo, o custo total dos produtos vendidos. A semana precisa estar no eixo X, para contabilizar corretamente. Bom, está aqui o gráfico. Para auxiliar esse gráfico de semanas durante o ano, é importante a gente ter um filtro, um slice para separar os anos. Então vamos colocar aqui o ano, o nosso slice. Temos aqui as semanas do ano. Até então nada demais, temos apenas um gráfico de linhas. As etiquetas para facilitar. Ok, então onde que a gente usa esse recurso de análise de tendência e previsão? Ele fica disponível nessa terceira opção, análise. Veja, linha de tendência, linha constante, máximo, mínimo, média. Todas essas linhas você acaba colocando com base nos dados que já existem. Então, se você botar uma linha de máximo, ele vai traçar aqui uma linha aqui no topo com o maior valor da série. Mínimo aqui embaixo, média, vai extrair a média dos valores. Só que previsão usa inteligência, usa os dados históricos para fazer cálculos estatísticos e prever um resultado futuro, algo que não aconteceu ainda. Ok? Então é nesse item que a gente vai explorar. Bom, antes disso, antes de incluir a linha de previsão, uma observação. Se você utilizar mais de uma métrica, por exemplo, custo total dos produtos e também, por exemplo, as vendas, vamos colocar as vendas aqui. Ó, duas linhas, já não existe a possibilidade de fazer previsão com duas séries de dados juntas. Então, esse recurso de forecasting ele só está disponível para o uso de uma série única. Ok? Então vamos lá. Previsão. Vai incluir uma linha de previsão. Clica aqui em adicionar. Pode dar o nome à sua linha de previsão. Previsão de custos. Bom, a primeira opção aqui se chama duração da previsão. Então, quantos períodos futuros que você vai traçar como análise na sua previsão. Então, por exemplo, estou traçando 10 períodos na frente. Nas próximas 10 semanas eu gostaria de saber qual é a previsão. Ok? Então está aqui a primeira opção, 10 semanas. Poderia colocar 5 semanas, por exemplo. A opção ignorar o último, ela é utilizada quando você não tem, quando os dados do último período de vendas, o último período da sua linha de tempo, não esteja totalmente fechado, consolidado. Pode ser que os dados ainda precisam ser verificados. Então você tem a opção de voltar e desconsiderar um período. Outra utilidade desse ignorar o último período é fazer com que o algoritmo de previsão ele volte no tempo e você possa usar, eu possa comparar o que ele teria sugerido
naqueles períodos anteriores no qual ele ignorou, para que você veja a proximidade do resultado que esse algoritmo tá te dando. Vou tentar explicar melhor. Por exemplo, se eu voltar 20 períodos, ignorar os últimos 20 períodos, o que vai acontecer? Eu vou aplicar aqui, veja, ele voltou nos últimos 20 períodos e sugeriu, por exemplo, que aqui na semana 35 a previsão de custo seria 74, mas o realizado foi 78. Então aqui eu consigo comparar um valor que realmente aconteceu, é como se eu estivesse treinando, como se eu estivesse vendo a eficácia do algoritmo de data mining, porque ele previu 74 com base nos históricos das semanas anteriores. Ele ignorou essas informações aqui e previu os períodos futuros. Então a efetividade está sendo colocada aqui em teste. Okay? Então para isso que serve. Normalmente se usa um período ou nenhum período para ignorar o passado, já que você quer considerar tudo como uma informação válida. Aqui na outra opção, chamada intervalo de confiança, é onde você vai calibrar a quantidade ou percentual de probabilidade do resultado dar certo, da previsão que ele está colocando dar certo. Por exemplo, se você colocar 99% de chance do algoritmo acertar, vamos colocar aqui um período de 10, por exemplo, ele vai fazer com que a amplitude das possibilidades, ou seja, o limite superior, está vendo ali, 94.3, 10.6, okay? Inferior e superior, ele acaba criando uma janela de probabilidades muito grande, mas garante que 99% das vezes que os próximos períodos ocorrerem vão estar dentro desse período. Só que uma probabilidade, uma janela de opções tão ampla, chega a parecer que quase não tem utilidade, né? Então, pode dar entre 10 e 90, entre 9.5 e 95, ou seja, quase todas as opções possíveis podem dar. Então, quando você coloca uma calibragem tão próxima do grau de confiança, 100%, você acaba tendo uma informação não tão relevante. Mas se for aceitável que você calibre a sua probabilidade para que 80%, por exemplo, 80% das vezes o resultado vai estar dentro de um intervalo específico, ou seja, já diminuiu a janela superior e inferior de 31% a 73%. 80% das vezes que ocorrer um valor, esse valor vai estar, a probabilidade dele estar dentro de 73, 31 de 80%. E isso começa a ser uma informação mais relevante, ou seja, eu posso apostar que isso vai acontecer, eu posso contabilizar que em 80% das vezes o meu resultado vai estar dentro dessa faixa, posso montar uma estratégia que se baseia nessa margem de risco de 20% de não acontecer. Okay? Então é basicamente isso, você pode combinar essa análise de previsibilidade, por exemplo, com uma linha de tendência. Vou botar uma linha de tendência aqui. Bom, tá vendo que a linha de tendência vem traçando que o valor de tendência é esse, que está bem próximo, por exemplo, dos próximos meses sugeridos. Okay? Então o algoritmo ele prevê que na semana 54 vai ter um aumento nos custos. Ele prevê provavelmente porque a linha de tendência demonstra que essa queda aqui é uma queda que está fora do padrão, e a tendência realmente nos próximos períodos, a previsão é que aumentem os custos até para manter um padrão histórico que está sendo percebido aqui. Okay? Então esse é o recurso de análise de tendência, análise de previsibilidade. Ele traz uma nova perspectiva sobre os dados, faz com que a gente saia daquele padrão de análise que se baseia sempre nos dados históricos, sempre olhando para o retrovisor, como se fosse conseguir prever o futuro com base no que aconteceu. Claro que é sempre um parâmetro que pode ser utilizado, mas com o uso de algoritmos de inteligência artificial que usam a estatística basicamente
para conseguir sugerir alguns valores, essas análises elas passam a ser mais interessantes e trazerem mais valor agregado aos dados das empresas. Okay? Bom, era isso que eu queria mostrar no recurso de análise de previsibilidade, também chamado forecasting. E caso vocês se interessem pelo recurso e utilizem esse recurso, mandem alguma sugestão, mandem alguns exemplos para que eu possa ver como que vocês fizeram e possa aprender junto com vocês. Tá? Valeu, aquele abraço e até a próxima.